Prosa e Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital. Quando ele nasceu, o anjo torto mesmo do poeta Drummond disse: vai, Apolônio, ser um cidadão do mundo. Morto em 23 de setembro, aos 93 anos, Apolônio Pinto de Carvalho era corumbaense e nasceu em 1912 no estado de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Socialista e figura legendária, sua trajetória de vida se confunde com o roteiro de um romance épico. Testemunho ocular da história, onde atuou como um herói da resistência, Apolônio, além de comunista, era um homem extremamente contemporâneo e humano. Nesta última entrevista, concedida com exclusividade em 2 períodos em seu apartamento no Rio de Janeiro, em agosto de 2005, poucos dias antes de morrer, Apolônio relembra sua infância em Corumbá, dá esclarecimentos inéditos de fatos históricos da história da humanidade e revela mais uma vez sua incrível capacidade de renovar constantemente sua crença no ser humano, fazendo dele um otimista incorrigível. Eu sou um cidadão, produto praticamente harmonioso pelas circunstâncias, de influências muito positivas e muito humanas de família, e influências muito particulares e muito controversas da minha geração. Dentro de uma época que marcaria o século anterior, o século passado, que eu convidaria vocês a catalogarem como o mais cruel e contraditório de todos os séculos recentes. Então, eu sou produto da família, sou produto da geração e produto da época. Então, me beneficiei imensamente daquilo que representaria, mesmo para figuras afastadas da vida política, mas acalentadas em família por certas tradições de amor à democracia, à liberdade, aos direitos humanos, ao sentimento de justiça. Eu acho que eu sou produto da minha época e tudo isso, produto da minha geração. Quando me perguntam por que você foi se engajar na esquerda, se não havia outro caminho. E também porque a minha geração, quando eu chego aos 20 anos, não tem outro caminho senão sentir os efeitos da coluna Prestes. Está atravessando o país, contestando o regime de injustiças, de contrastes sociais existentes. Então, nós jovens, a juventude é amiga da justiça, da igualdade, do respeito humano. Os jovens, nós somos levados também a sentir essas coisas e a recusá-las. Apolônio, vamos começar falando de 1935, quando você foi transferido preso para o Rio de Janeiro. Como é que foi o seu engajamento na Aliança Nacional Libertadora? Eu era, aos meus 20 anos, um patriota, um democrata, um jovem acessível às pressões do movimento social, no momento em que a vida política do país, a vida social do país, estavam profundamente marcadas pelos efeitos tremendos da maior crise cíclica da primeira metade do século passado, a crise de 29, 1933, 34. Então, como democrata, como patriota, eu me engajo na Aliança Nacional Libertadora, mas por uma questão de ética e de respeito às amizades profundas para com alguns dos meus colegas. Eu era tenente de artilharia em Bagé. Eu fui, então, conhecendo, através dos documentos, o que era a Aliança Nacional Libertadora, seus objetivos, seus sonhos de um Brasil mais livre, mais justo e, sobretudo, mais ligado à grande massa da população. Eu passava, então, a conhecer um pouco da realidade brasileira e seus profundos contrastes sociais.
E é justamente por isso que, através de uma pequena manobra desses oficiais que me cercavam, manobra esta que era a seguinte: havia em Bagé uma série de sindicatos operários muito ativos. Nesta época você ainda não conhecia o Partido Comunista Brasileiro, que só veio acontecer em 1936 e em 1937, quando a Aliança Nacional Libertadora foi levada, entre aspas, à ilegalidade? Nós fomos todos vítimas de uma repressão muito violenta, então não somente presos, como expulsos do Exército. E como preso político, isso no Rio Grande do Sul, em Bagé, eu fui transferido com outros para o Rio de Janeiro, onde Getúlio Vargas, um pouco descuidadamente, nos reservava a condição de hóspede de honra na casa de detenção e na casa de correção. Aí eu fui conhecer o Partido Comunista, né? E, ao mesmo tempo, iniciar-me um pouco na visão da realidade brasileira, das suas profundas contradições. E você falando dessa prisão no Rio, qual é a sua visão de Memórias e Cárcere, do Graciliano? É aquilo mesmo? É aquilo mesmo que ele conta, embora eu tenha certas divergências de Graciliano por uma razão muito simples. Nessa época, 35, eu era um garotão de 23 anos, né? Cheio de entusiasmo, passando a conhecer um pouco do que era o papel das classes sociais no Brasil, o papel dos trabalhadores no Brasil. Os companheiros que me faziam conhecer um pouco da teoria própria das áreas de esquerda, viu? E embelezavam naturalmente os lados positivos, escondiam naturalmente os lados negativos, se é que os conheciam. Mas eu era um apaixonado já pelas ideias de renovação da sociedade, pelas ideias do socialismo, né? Então, eu passei a integrar-me com a ideia de uma sociedade nova, que, a meu ver, não deveria vir como foi intentado em 1935, e como tinha sido intentado antes na proclamação que Prestes fizera em nome do Partido Comunista, a 5 de julho de 1935, chamando os militares a uma ação violenta contra o governo Getúlio e a derrubada do governo Getúlio. Eu passava a sentir o problema do socialismo através de uma floração de sociedades mais avançadas, com presença muito alta e muito ativa da população trabalhadora, e não como um produto de violência, e da noite para o dia transformar as cores, a essência e o sentido da vida e das coisas no Brasil da época, né? Veja no próximo bloco. Apolônio fala da ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, da era Getúlio e sua relação com Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Aguardem só um instante. Segredos com Bosco Martins, Memória e Cultura Digital.